não está mais entre os mortos. Ele ressuscitou, ele venceu a morte. A morte não pôde mais conter. Ele tomou a chave da morte em suas mãos, para que possamos ter vida e vida em abundância. E ali Cristo cumpre a promessa também nos profetas, pelas palavras que ele disse que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ele ressuscita, não mais com o corpo humano, físico dessa forma, agora com um corpo incorruptível, que não vê mais a corrupção, um corpo diferente, que para nós é difícil de compreender, porque ao mesmo tempo é possível tocar e ao mesmo tempo consegue passar entre as paredes. Não compreendemos com a nossa razão humana, mas é um corpo glorificado por Deus, que não tem mais corrupção, que não vai ver mais a morte. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Corpo diferente, onde não há mais ação da doença, onde não há mais ação do tempo, onde não há mais envelhecimento, rugas, cabelos brancos, não. É um corpo glorificado. É aquilo que os santos esperam. Aleluia. Um dia ressuscitarmos com Cristo. Aleluia. Talvez você esteja pensando, mas pastor, isso é importante. Isso é a base da nossa fé. Se Cristo não ressuscitou dos mortos, em vão é a nossa fé. É que Paulo vai dizer em Coríntios 15, que nós lemos mais na frente. Ele é o alicerce da fé cristã. Ele venceu, ele ressuscitou. E aqui eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que talvez ainda não compreendeu quão precioso, quão grandioso é a ressurreição de Cristo. É um fato histórico. Mas como, pastor? Ele marcou o calendário. Ele foi visto, nós lemos aqui em Coríntios 15, ele foi visto por mais de 500 pessoas. Ele foi visto pelos apóstolos, ressuscitado, vivo, não mais morto, não mais no túmulo, mas entre nós. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele está vivo, meu irmão. A morte não pode detê-lo. O sepulcro está vazio, a tumba está vazia. Ele ressuscitou, aleluia. E não há nada, ciência, capacidade humana que possa ir contra o fato de Jesus ter ressuscitado. Mas pastor, como podemos provar? Meu amado, minha irmã, Jesus é visto por duas mulheres. Naquele tempo, o testemunho de uma mulher não tinha valor. Se alguém quisesse validar um testemunho, ele validaria de um homem ou de alguém importante. Mas não foi isso. Nós vemos os primeiros testemunhos oculares de Jesus, duas mulheres. Depois nós temos o relato de aparição para os discípulos, de relato de aparição para 500 pessoas simultaneamente. Depois nós temos a ação do Espírito Santo, nós vemos o povo reunindo, e o Espírito do Santo desce, e aqueles apóstolos discípulos que estavam morrendo de medo, o próprio Pedro que negou Jesus Cristo 3 vezes, aqueles que estavam escondidos com medo de ser pegos, de serem mortos e torturados. O que acontece? Aqueles mesmos homens que viram com seus olhos Jesus ressurreto, eles são capazes de dar a própria vida, de morrer como mártires por causa de Cristo. Alguém pode até morrer por uma mentira, se ele não souber que ela é mentira. Mas ninguém que sabe que algo é mentira, ele vai morrer, ele vai ser torturado
para manter uma mentira. Os discípulos foram mortos. Pedro foi morto, segundo a tradição, crucificado de cabeça para baixo, que ainda é pior. Outros foram decapitados, apedrejados. Ninguém morreria numa situação dessa por causa de uma mentira. Jesus ressuscitou, meu irmão. Aleluia! E Ele, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, deixou a promessa do Espírito Santo, o Consolador. Aleluia! Aquele que estaria conosco. Ah, pastor, como é que eu sei? Porque eu sinto a presença de Deus dentro de mim, meu irmão. Esse queimou que nós estamos adorando e louvando e sentimos aqui dentro é o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. E quando alguém disser, mas não tem como provar, você não precisa provar, já está provado. Aleluia! Já está provado. Aleluia! Jesus Cristo ressuscitou e Ele vive em nós. Aleluia! Ele vive dentro de você, meu irmão, que aceitou e creu e foi batizado. Aleluia! E hoje você, aleluia, é morada e templo do Espírito Santo de Deus. Jesus foi, Ele disse, eu vou. Estavam os discípulos reunidos. E Ele foi assunto ao céu. E Ele disse que deixaria o Consolador, o Espírito Santo de Deus, a bússola guia, a presença dEle no meio de nós. E hoje, quando nós louvamos, quando nós adoramos, quando nós lemos a palavra, quando nós recebemos o testemunho, é o Espírito Santo de Deus dizendo, Jesus está aqui. Aleluia! Ele está presente, Ele vive, Ele reina para todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus, Ele está vivo. Por isso, meu irmão,